Olá pessoal, depois de tanto tempo apareci, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre o livro Lusíadas, de Luís de Camões. Então, esse livro eu já tinha vontade de lê-lo desde que eu entrei para graduação em letras. Agora fazendo esse semestre que passou, a disciplina de literatura portuguesa 2, nós tivemos que ler esse livro. Esse aqui é uma adaptação dele, ou seja, o livro original deve ser mais ou menos dessa grossura. Mas existem adaptações desses livros clássicos. O livro original, ele é em versos. Esse aqui é um livro em prosa, né? Um livro normal. E Camões foi um escritor do século XVI, se eu não me engano, de Portugal. E ele existiu no contexto em que Portugal estava vivendo aquele grande período de prestígio social do país, porque era aquela época de descobrimento, 1500 e pouco, né? Entre 1400 e pouco e 1500 e pouco, das grandes navegações, do descobrimento de instrumentos que facilitavam esse tipo de coisa, a influência do iluminismo. Os homens agora buscavam por conhecimento pela prática, pela experiência, pela vivência, e não mais só baseado em livros e teorias, e principalmente a Bíblia, né, que era a maior referência cultural, política, de direito e tudo mais no mundo. Portugal era um país basicamente católico, basicamente não, quase que completamente católico. Camões apareceu nessa época e em Lusíadas ele descreveu a viagem de Vasco da Gama. Antes dele chegar ao Brasil, essa viagem aqui foi a viagem antes dele chegar ao Brasil, e no final desse livro ele faz uma alusão, uma citação assim indireta ao Brasil, que era chamado de Santa Cruz, que no começo, né, da descoberta. Descoberta. Ele era chamado de Santa Cruz e faz uma referência à chegada ao Brasil. Mas a descrição da viagem aqui do Vasco da Gama era essa viagem antes. Eles estavam também ainda tentando chegar às Índias, e aqui passaram pela África, Moçambique, Calicut e outros lugares que hoje conhecemos como países do continente africano. O Camões, eu nunca imaginei que esse homem tivesse sido tão incrível. E assim, para a história da literatura portuguesa, ele fez toda a diferença, porque esse livro foi a base para a cultura portuguesa, né? Foi o início do que se perpetua ainda na cultura e identidade portuguesa. Camões foi um homem, assim, absurdamente no seu tempo, mas que ele é muito atual. Até ele não foi como a maioria dos escritores e autores dessa época, que endeusavam, batiam palma para a maluquice de Portugal, que queria conquistar tudo. Ele sempre criticou, inclusive tem um personagem em Lusíadas chamado Velho do Restelo, que representa muito, projeta muito o que Camões pretendia com a sua literatura, que era criticar essa glória, vitória e pompa e toda esse poder que Portugal estava adquirindo por conta da evolução marítima, evolução tecnológica, evolução em relação a tudo, cultura, geografia, história, letras, e principalmente essa questão do território, né? Dessa conquista desses territórios até então não conhecidos, vamos dizer assim. E criticou muito essa questão, porque qual era o preço, sabe, dessas conquistas todas? As pessoas morriam, os povos morriam, muitos homens morreram, muitas doenças apareceram. Ele cita indiretamente os ônus dessas conquistas. Ele faz essa crítica, né? Ele começa e termina chamando a atenção do rei com essa questão de que
Até que ponto isso vale a pena? Até que ponto isso é vantajoso? Fazer questão de defender aqueles que estavam sendo prejudicados com essa questão, com esses avanços, né? E os textos épicos, né, contam basicamente que ele fez poesias também, mas isso aqui foi o grande marco, né, da sua vida literária. Narrativas épicas, né? Elas contam histórias de grandes heróis, geralmente tem lutas e guerras. Fala sobre essa conquista, né, essa viagem de Vasco da Gama, a conquista desses territórios. Conta, né, a narrativa de como tudo isso aconteceu. Ele se utiliza de deuses gregos, principalmente Baco, que era contra todo esse avanço de Portugal, porque ele achava que ia ser esquecido, né, que não ia ter mais o seu prestígio. Se opunha a Vênus, que é a deusa do amor, segundo referências da mitologia romana, né? Anteriormente grega. Baco e Vênus são opostos, e Vênus tem os seus apoiadores, Baco nem tantos. Mas fica mais claro quais são os apoiadores de Vênus, que são Ares, o deus da guerra, qual era apaixonado por Vênus. Zeus, que ficava mais pro lado de Vênus do que pro lado do Baco. Alguns deuses dos ventos, dos ares, ficavam a favor de Baco em alguns momentos. E tem o Netuno, que é o deus do mar, né? São basicamente esses deuses que tá ao longo dessa trama. Nereides, é assim que são chamadas na literatura grega. Não sei se aqui a referência é essa, que ele usa mais a referência dos deuses romanos. Tem também as ninfas, começa da seguinte forma: ele faz uma introdução, faz uma crítica lá. O texto original desse livro são 10 cantos. Eu li o canto até o canto 4, assim, todo. E fui lendo pedaços de outros cantos, porque a gente foi lendo e destrinchando ao longo do semestre, né? Na disciplina de literatura portuguesa. Mas esse aqui eu li completo, né? Até porque eu queria ter uma base geral. Mas assim, ler adaptação é muito complicado. Tem que ser uma adaptação muito confiável, sabe? Essa aqui deixou alguns pontos faltando, algumas coisas sem sentido. E se uma pessoa que pega para ler, que nunca leu o original, não teve uma aula de literatura portuguesa, por exemplo, fica difícil. Começa com o Conselho dos Deuses, o Zeus, né, que aqui é chamado de o Júpiter. Eu sempre faço uma confusão com esses nomes. Ele foi falar que esse povo, né, os lusos, os lusitanos, como são chamados os portugueses, iam entrar nessa empreitada aí, iam ser um marco para a história mundial, ia ser maior do que todas as histórias anteriores, como provavelmente foi Ilíada e Odisseia, né, principalmente Ilíada. Baco não gostou, quis opor a situação porque ele não queria ser esquecido e se opôs até o final dessa jornada, sempre trapaceando e influenciando pessoas para prejudicarem os lusos, né, que são os portugueses, e Vasco da Gama. E Vênus não aceitou porque é a deusa do amor, e os portugueses, lusitanos, para Camões, o amor era tudo, sem amor as pessoas não eram nada, e isso era o que movia os portugueses. Eles chegaram a Moçambique, se eu não me engano, aí o Baco arma armadilhas para eles, aí eles fazem um altar em Mombaça. Essa parte é interessante porque ele fala dos deuses gregos ao longo de toda a narrativa, mas ele está sempre colocando o deus cristão acima deles. E aí aqui o Baco disfarçado, ele entra nessa adoração ao deus verdadeiro, né? O deus cristão. É como se os deuses gregos e romanos, eles estão abaixo realmente porque ali eles acabaram servindo a Deus, vamos dizer assim, né? Adorando. Então, a todo tempo ele fala isso. Fala dos deuses, os deuses gregos ajudam, com o Deus cristão é o Deus que está acima de todos. Tem um canto, não me lembro agora qual é, acho que é o terceiro ou o quarto. O Vasco da Gama encontra o rei de Melinde, que foi um rei super receptivo, e ele começa a contar a história de Portugal para ele. E aí aquela questão do clássico, né? Uma história sendo contada por um personagem, você meio que perde o fio da meada, tipo, quem começou a contar essa história não foi ele, você é uma história dentro de uma outra história.
Então, você acaba esquecendo como tudo começou realmente. Aí eles vão falando, 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 contando, narrando, e aí, de repente, a gente lembra que o início da história não foi esse, sabe? Igual o Odisseu, na história da Odisseia, o Odisseu narra a sua própria história. O rei, não me lembro de onde. E depois o filho dele também narra a história para Agamenon. Nessa narrativa, vai se desenrolando, desenrolando, você até esquece que a história era de Odisseu, ele contando, sabe? Então eu acho isso muito interessante dos clássicos. Aí ele fala dos reis, da história de Inês de Castro, é, que é uma história bem interessante porque ela era uma espécie de plebeia e o Dom Pedro, se eu não me engano, era apaixonado por ela e eles foram impedidos de casar e o pai dele mandou matá-la e ele tirou o coração da pessoa que matou depois em vingança e fez ela se tornar rainha após a morte, porque isso é uma coisa muito famosa na história dos portugueses, que ele disse que já tinha se casado com ela, então isso que fez ela se tornar rainha mesmo depois de morta. Tem a passagem do Velho do Restelo, que é um personagem que surgiu assim do mar, se eu não me engano, e ele trouxe um recado, né, para os portugueses, e ele, o personagem que mais mostra a crítica de Camões nessa obra. Demonstra também tudo que ele defendeu ao longo da sua vida por meio da literatura, que era a crítica a essa honra, acima de tudo, dos portugueses, essas vitórias, essa glória acima de qualquer coisa, sem levar em consideração a morte e a vida de pessoas que se perderam durante esse processo. E tem um personagem também interessante, marcante dessa narrativa, que é o gigante Adamastor. Como se fosse uma espécie de espírito que aparece lá criticando. Também foi um personagem que era contra esse avanço dos portugueses. A cena em que os seres dos mares são convocados para darem um certo apoio a Baco, né? Porque ele estava perdendo o prestígio e tudo mais, mas depois Vênus conseguiu reverter toda essa situação. Aqui no livro, esse livro tem algumas pinturas que eu achei super interessantes. Tem uma passagem ao falso profeta aqui, né? O título, que é mais uma vez colocando esses deuses romanos e gregos abaixo do deus cristão, né? Que o Baco se disfarça de um profeta para dizer coisas que colocasse os portugueses abaixo do que eles realmente eram, né? Aí tem traições, tem brigas, tem falácias, fofocas, intrigas, bem coisas dos deuses clássicos, né, gregos e romanos. A Ilha dos Amores, que era a recompensa que Vênus deu para esses guerreiros, o prêmio deles, né? Era uma ilha cheia de ninfas, em que eles iam aproveitar o máximo possível, dando vazão às suas vontades, seus prazeres e o que historicamente mais agrada aos homens, né? Se não mulheres. É mais uma reprodução desse tipo de coisa que, enfim, não entremos nessa questão. E aí o Camões finaliza com A Máquina do Mundo, que nesse livro aqui pareceu desconexo, sabe, descontextualizado. Por exemplo, a história termina na Ilha dos Amores, que é quando os guerreiros terminam sua viagem, as suas lutas, conquistam algumas terras e tem essa Ilha dos Amores como recompensa. E aí depois parece que um pulo, um salto, Camões começa a falar sobre essa máquina do tempo. São várias camadas, ó, basicamente isso, a representação. São várias camadas, e essas camadas são descritas como o universo é formado, né? Porque isso tinha a ver com a questão do conhecimento. Depois que a professora explicou, fez todo sentido para mim. Que tem a ver com a questão do conhecimento, do conhecimento pela prática, pela experiência. E esse livro é
uma espécie de demonstrar isso, é uma forma de demonstrar isso, que os navegantes estavam buscando conhecimentos através da sua própria experiência. Eles estavam indo atrás do conhecimento, não só se baseando em coisas descritas, sabe-se lá por quem. E como, segundo as informações que a Bíblia sempre trouxe, né? Não existia mundo e as pessoas tiravam suas conclusões a respeito daquilo, né? Porque isso não está diretamente dito lá. Então, não existia mundo além do continente europeu, por exemplo. E aí, quando eles começaram a navegar, eles viram que isso era um mito. Então, foram descobrindo, adquirindo conhecimento através da experiência. Então, essa máquina do mundo passou a fazer todo o sentido, porque essa era a questão principal, né, para Camões. Em resumo, para Camões, essa máquina do mundo era a descrição de como era o universo, as camadas que o formavam. Era uma tentativa de explicar histórico, cientificamente, literariamente, como o mundo funcionava e o que era mais importante para ele, e ele fechou o livro com isso, era o acesso ao conhecimento. E desse conhecimento por meio da ciência, o conhecimento do universo por meio da ciência, da prática, da experiência, né? Esse era o maior prêmio para Camões. Então, foi basicamente isso. Ah, uma dica que eu dou aqui. Eu aprendi com a professora, né, na disciplina de Literatura Portuguesa 2, em que a gente falou sobre Camões. O estudioso sobre Camões mais brabo que tem de Portugal é o Hélder Macedo. E ele tem textos incríveis, que ele faz estudos incríveis sobre Camões. Eu me apaixonei por Camões por causa desse homem. Tem coisas no YouTube a respeito dele, tem textos, quem quiser e precisar e tiver interesse e curiosidade, é só me pedir que eu compartilhe os textos que a professora proporcionou pra gente através da disciplina e foram textos maravilhosos. Assim, estudar literatura trecho por trecho, verso por verso, capítulo por capítulo, é uma coisa que eu sou apaixonada. E o Hélder Macedo faz isso com os textos de Camões, principalmente Lusíadas, né? E é basicamente isso, gente. Espero que tenham gostado. Um resumão aqui sobre Lusíadas, e eu pretendo ler o texto original, e quando eu ler tudo, provavelmente vou fazer alguma resenha. E é isso. Beijos.